Boa noite, meus amigos da COBEM. Essa é a palestra que foi determinada pelo Departamento Doutrinário da nossa casa para o dia 27 de setembro de 2020. A nossa amiga Marlene, que é quem distribui as tarefas, nos deu por tema por que os preconceitos, se somos todos filhos de Deus, do mesmo Pai. É um tema que vai caber muitas reflexões. Eu estudei, pesquisei, tem uma vasta bibliografia onde a gente vai poder tentar fazer uma explicação de porquê, se realmente somos filhos de Deus, de uma mesma origem, saímos do mesmo Pai, temos essa intolerância, essa má vontade, essa agressividade, essa violência para com o outro. Antes de começar o nosso trabalho, vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Senhor Jesus, que é o Mestre do amor, que é o Senhor de toda a luz que ilumina esse mundo, que Ele possa estar aqui conosco, para que a nossa palavra não seja vã, ela edifique não só a quem fala, mas a todos que ouvem, nos ajudando a renovar as crenças e valores, e ajudar a trazer o reino de Deus, que já mora em nosso coração, mas ainda não se expressou. Que o Pai da infinita misericórdia envie suas equipes protetoras, suas falanges benfeitoras, para aliviar todo esse sofrimento que hoje se abate sobre o planeta da Terra, nesta hora de grande renovação. Que o Deus Todo-Poderoso, amoroso, misericordioso e bom, esteja conosco durante todo o nosso trabalho, durante toda a nossa vida, porque imanente já está em nós. Mas às vezes é que nós estamos conectados com Ele. Jesus Cristo, nosso Mestre amado, seja louvado em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Para a gente estudar este assunto, nós temos que primeiro recorrer à Gênese. Existe um trecho da Gênese das crenças religiosas no livro A Caminho da Luz. Precisamos estudar encarnações nos diferentes mundos, para entender que, como nós somos almas que transitamos de um mundo a outro, e trazemos valores e modos de vida e culturas diferentes, isso também é uma forma, é uma origem dessa intolerância que temos para uns com os outros. O livro Exilado de Capela também mostra como foi a formação da Terra. Nossa irmã Joana vem com uma lição muito importante chamada Os Gigantes da Alma, mostrando como foi que nós usamos erradamente, equivocadamente, o livre-arbítrio no começo da nossa caminhada evolutiva, usando erradamente também a lei de conservação, exacerbando necessidades, criando paixões e gigantes da alma, dos quais a doutrina espírita não para de falar, os dois piores, e causa de tudo, o egoísmo e o orgulho. Existe também um assunto para a gente estudar, para entender que existem as relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, está lá no livro dos Espíritos. Na Gênesis também vamos encontrar a teoria da formação da Terra, que existe uma teoria chamada teoria da incrustação, que nós vamos estudar daqui a pouco, que pode ser uma explicação mitológica, não sei, dessa nossa dificuldade. E também a linha evolutiva, porque Deus existiu de todo sempre criou. Então, existem espíritos em diferentes níveis de evolução, e isso vai dar uma diferença de percepção da verdade e da realidade. Não é? Porque dependendo de onde eu estou na altura da montanha, quem está no sopé, na base, vê de um jeito, quem está meio caminho vê do outro, quem está lá no alto tem uma visão bem mais ampla. E assim é na vida. Precisamos, portanto, estudar o Livro dos Espíritos, a Gênese, a Caminho da Luz, o Consolador de Amanda com Francisco Cândido Xavier, os Exilados de Capela de Edgar Moon, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução no item 4, a Psicologia e o Universo Quântico de Adenauer, Novaes, As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo, Dicionário da Luz, de Chico Xavier e André, O Homem Integral e o Ser Consciente, ambos de Divaldo com Dona Joana de Ângeles, Visão Espírita das Distonias Mentais, de Jorge Andréa, Distúrbio do Comportamento à Luz da Doutrina Espírita, de Carneiro de Campos com Estela Gomes, e o Código de Inteligência, de Augusto Cury. Todos esses têm alguma coisa, algum apanhado, que nos ajudou a fazer esse resumo desse assunto
Por que o preconceito, se somos todos filhos do mesmo pai? Primeiramente, então, o que é o preconceito? O que é a definição de preconceito? Que é uma opinião desfavorável, que não é baseada em dado objetivo, mas que é baseada unicamente em um sentimento hostil, motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. A palavra também pode significar uma ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Outros acham que o preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Eu não gosto porque não gosto. Também outros dizem sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. É uma intolerância contra um grupo religioso, nacional ou racional. Em resumo, é um pré-julgamento, é uma repulsa, é uma antipatia, é uma abominação. É isso que é preconceito. A origem do preconceito. Vamos tentar fazer várias abordagens desses diversos livros que tentam explicar essa nossa dificuldade. Primeiro, a formação da humanidade terrestre tem lá na Gênesis a teoria chamada teoria da incrustação, que originalmente eram vários orbes que depois se transformaram na Terra. Em determinado momento, eles se juntaram e um trouxe a raça e a cultura negra, outro trouxe a raça e a cultura hindu, outro trouxe a raça e a cultura dos índios da raça vermelha, outros trouxe da raça branca. Só quem se rebelou foi a Lua, e se a Lua tivesse se juntado nessa teoria da incrustação, nós teríamos a raça azul ou verde. Porque são teorias. A outra que pode explicar essa nossa dificuldade de nos vermos como irmãos é porque nem todos nós somos nativos da Terra. Existe um livro chamado Exilados de Capela, e que fala que para ajudar a evolução planetária, Nosso Senhor, cheio de misericórdia, encontrando vários espíritos vagando pelo espaço, exilados, procurando um pastor, e ele convocou para vir para a Terra. Então, eles vêm de Capela, vêm também de Vênus, vêm com outras formas de percepções, e tiveram dificuldade de aceitar a forma de ser dos que fizeram a evolução desde sempre na Terra, ou que chegaram primeiro na Terra antes deles. Mas existem essas dificuldades iniciais de formação do planeta, foram agravadas por outras questões. Há uma questão que é uma briga, uma dificuldade planetária na faixa de Gaza, entre judeus e palestinos, que tem origem com Abraão e Sara, e a escrava de Sara. Sara já idosa, não podia ter filho, e desprendidamente diz a Abraão, para que você não morra sem descendência, eu permito que você faça descendência com a minha escrava. E assim, a escrava de Sara engravidou, e logo depois, ela já em idade muito avançada, também engravidou. O filho da escrava nasceu primeiro e deu origem à raça árabe. E o filho de Sara nasceu depois, deu origem à raça judaica, hebraica. E os dois não se compreendem, porque um acha-se primogênito e o outro diz, você nasceu primeiro, mas é bastardo. Ah, mas você veio depois de mim. Eu que sou o verdadeiro descendente de Abraão. E dessa dificuldade geraram-se outras dificuldades, a origem também de preconceito religioso e racial. A partir do século XV, muitas ideologias justificando o racismo e o domínio da Europa sobre as demais regiões também foi causa de acirrar essa dificuldade que vem desde a formação da Terra. No Brasil, o nosso tipo de colonização, principalmente depois do governador Mendes Sá, foi criado uma ideia de seres melhores do que outros. E hoje o preconceito no Brasil é uma chaga pior do que em outros países, porque aqui
o preconceito se mostra de uma forma velada, nem sempre é explícito, mas presente e forte. Então, vamos ver como foi essa história dos exilados de Capela, né? Que a raça nativa da terra estava demorando de demarrar um processo de mudança e progredir. Então, para o seu impulso evolutivo, Jesus achou que deveria contar com um contributo de seres evoluídos de outros planetas, como já falamos, que estavam exilados de seus planetas de origem, porque o planeta evoluíra e eles tinham muito conhecimento intelectual, tecnológico, mas não tinham moralidade, perturbavam o desenvolvimento daqueles órgãos, então foram expulsos. Jesus os convoca para vir ajudar com o seu conhecimento, sua tecnologia, seu saber do fogo, da roda e de outras coisas mais, da imprensa. Eles vinham para cá para nos ajudar. A maioria desses nossos irmãos exilados, podemos ser nós mesmos, nós não sabemos, né? Vieram do planeta chamado Palmir, que é da estrela Capela, que pertence à constelação do Cocheiro ou Cabra, que fica a 50 anos-luz da Terra. Então já vamos ver que até a distância no espaço sideral deve ser outra forma de vivência, de compreensão, e a dificuldade também deles para se adaptar. Aqui é o planeta para onde eles foram convocados a reencarnar. Vieram, portanto, 4 raças dessa capela. Então, não foi nem um grupo só de capela. Já começa daí a divergência, porque são 4 grupos. Quem primeiro chegou aqui foi a raça hindu, que se desenvolveu na Ásia. Foram os primeiros exilados dessas 4 raças, possuíam um elevado grau de desenvolvimento da ciência do espírito. Até hoje a gente sabe que a Índia é uma área muito espiritualizada, né? E eles lembravam vagamente da promessa do Cristo, de que se eles ajudassem a evolução do nosso planeta Terra, eles iam poder voltar ao seu planeta de origem, ressarcidos das suas dificuldades, seus débitos pretéritos, né? Mas esse grupo, essa raça hindu, ela se perdeu pelo seu orgulho, vaidade, criou as castas sociais e religiosas, e até hoje nós sabemos que lá ainda existe essa grande dificuldade. Quem depois veio foi a raça egípcia, que se desenvolveu na África, que era detentora da mais dinâmica sabedoria, eram mais sábios, porque já tinham uma síntese de ciência com religiosidade. Eles faziam o culto do bem e da verdade. Eles eram o que menos débito possuíam das 4 raças que vieram, e a maioria dos que vieram rapidamente cumpriram a sua parte e voltaram ao seu planeta de origem. Então, hoje, quem está lá habitando ou ocupando os corpos da raça egípcia já não são os primeiros que aqui chegaram, porque a maioria deles já voltaram ao seu planeta de origem. Eles conheciam desde sempre a comunicabilidade com os mortos, né? E faziam o culto dos mortos. Nós sabemos que tem o livro dos mortos. Acreditavam na pluralidade das existências, mas eles sofriam muito, olhavam para o céu, por isso que eles gostavam de criar mecanismos de localização de estrelas e tal, porque eles tinham uma saudade muito grande do céu, que na realidade é saudade do seu planeta original. Depois veio a raça israelita, que se desenvolveu na Palestina. Esse povo hebreu, que constituía a raça mais forte, mais homogênea, mantendo inalteradas as suas características. Foi a raça que se conservou tal qual veio do seu planeta de origem. Eu sei que alguns vão dizer, e como ficou Abraão com a história de Sara e a escrava? Eles já tinham chegado aqui e o preconceito ainda é acirrado por esse outro evento que contamos inicialmente. Eles possuíam grande certeza da existência de um Deus único, mas não, eles eram muito fraternos entre si, mas não tinham uma boa comunhão com os outros povos. Eles não gostavam de se misturar, como até hoje nós sabemos que ainda é assim. Eles eram mais crentes de um Deus único, do monoteísmo,
mas tinha um orgulho, uma fé muito fanática, que foi o que prejudicou eles. E, por fim, chegou aqui a raça ariana, que se desenvolveu na Europa, que fez a raça branca ou indo-europeia. São os espíritos mais revoltados, foram os que menos aceitaram o exílio, não gostaram do degredo, pouca feita religião, mas eram muito desenvolvidos nessa parte da razão e da ciência. Não conservaram suas tradições, disseram, já que nós viemos para cá, vamos fazer um novo paraíso para nós. Mas a única vantagem dessa raça, que foi a raça mais rebelde, foi a única que aceitou confraternizar, isto é, se acasalar com os nativos. Foi a sua maior virtude. Jesus, como passivo, como é um demiurgo do amor, arrebanhando esses expulsos, né, do paraíso deles, da terra deles, onde eles já tinham toda essa tecnologia que hoje nós temos, e eles vieram para o planeta que ainda nem sabia do fogo, nem da roda, muito menos da imprensa, muito menos do celular ou do computador. O meu pão com o sol do seu rosto, essa expressão bíblica tem a ver com isso. Então, mas eles precisavam, eles tinham que continuar crescendo e evoluindo e aceitar o convite de Jesus. Porque o convite e a promessa é, se vocês ajudarem a Terra a evoluir, vocês retornam ao seu planeta de origem e fica tudo bem para a Terra e para vocês. Mas só a raça egípcia que conseguiu, mais ou menos, cumprir o acordo com Jesus. Jesus nunca abandonou, sabe como é difícil vencer valores, crenças. E se a alma é rebelde, como é difícil fazer a modificação. Por isso, de tempos em tempos, ele mandava missionários, os profetas. Isso está lá muito bem explicado na parábola do festim das bodas, onde o rei fez uma grande festa e manda convidar as pessoas. E um diz, não posso, que eu tenho que ir para uma festa, não posso, que eu vou cuidar de minha casa, não posso, que eu vou ver meu terreno, não posso. Cada um dá uma desculpa e não quer ir. É a forma de mostrar como Jesus mandava os profetas, os missionários, para lembrar os exilados de que eles tinham um compromisso de moralização, mas eles continuavam não aceitando as orientações. Foi por isso que Jesus, então, decidiu vir ele pessoalmente, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque realmente Jesus é a luz do mundo, ninguém vai ao Pai senão por ele. E aí é que nós temos que parar para pensar que nós não sabemos aqui quem são os nativos, se somos exilados, de que grupo, de que raça, porque a raça ariana foi a que se misturou e fez a quinta, sexta raça mãe, está em formação, mas não é objeto do nosso estudo. Então, nós temos que pensar que se nós continuarmos rebelde à lei, maior que a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós vamos encerrar a nossa viagem no planeta Terra. Porque essas revoluções que estão acontecendo, elas acontecem periodicamente, dizem, um ciclo de 25 e 25 mil anos, há uma renovação, uma modificação até no eixo, o Equador, há uma modificação física que causa transtornos, doenças, perturbações, revoluções, que começa com o físico e vai para o moral. Então, nós estamos passando de novo por um novo período revolucionário, que é cíclico, porque existe uma lei maior que nos rege, que é a lei do progresso. Então, existe o progresso natural, que ele é lento, ele se processa. Mas se ele ficar lento demais, de tempos em tempos, já está até programado dentro da lei, porque isso tem a ver com o movimento da Terra em torno do Sol, do nosso sistema solar, em torno de algum eixo da nossa Via Láctea, a nossa Via Láctea em torno do eixo de um outro sistema maior e assim por diante. Então, nós somos viajantes siderais e, periodicamente, passamos por áreas de turbulência que vão promover essas revoluções. E dessas revoluções vem consequências de dores morais que nos faz progredir. Qual é a contribuição
dos exilados, não é? Que apesar deles descumprir o acordo feito com Jesus de se moralizar, moralizando os nativos, eles, ao contrário, escravizaram, exploraram, não é? Mas, de qualquer forma, cada um deles trouxe uma contribuição muito importante. Porque antes da chegada dos degradados de Capela, nós não tínhamos a arte gráfica. Porém, eles trouxeram os rudimentos da arte gráfica e, com isso, ajudar a disseminação da cultura, né, do saber. Nós sabemos que o livro religioso mais antigo é o livro dos Vedas, que conta mais de 6.000 anos. Eu já li em algum lugar que diz que é 56 mil anos mais. Vamos deixar isso lá com o Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis. A raça indo-europeia contribuiu exatamente com esses acasalamentos com os nativos da terra, que deu origem a variados tipos físicos, culturais e religiosos. Foi a contribuição mais importante dos arianos. Existe um livro chamado Livro de Enoque, é um livro apócrifo. Por que é chamado apócrifo? Porque a igreja não aceita ele como verdadeiro, não é? E ele tem no capítulo 6, versículo 21, que diz, quer dizer, confirmando essa explanação que existe no livro Os Exilados de Capela. É que houve anjos veladores que se deixaram cair do céu para amar as filhas da terra. Eles tomaram esposa com as quais viviam, ensinando-lhes a magia, os encantamentos e a divisão das raízes das árvores. Esse nosso irmão Enoque, ele é muito comentado, né, por santos católicos, como Orígenes, Clemente de Alexandria, Tertuliano. Os maniqueus o citavam. Os maniqueus são os medianitas da Bíblia. E citavam também Eusébio, também o cita, e dizem que Moisés fez o Pentateuco mosaico, que é o livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, baseado nas informações do livro apócrifo de Enoque. Agora, nós, com toda essa dificuldade, nós não deveríamos ter preconceito. Por quê? Porque nesse orbe terrestre, a gênese de todas as religiões, de toda a cultura e de todas as crenças, partem do coração augusto de Jesus. Tal informação é muito importante para abrandar nossos preconceitos e sectarismos religiosos. Mesmo entre os cristãos, nós temos essas divisões. E se a gente for aprofundar, mesmo entre os espíritas, porque temos modus operandi diferentes e, às vezes, não aceitamos a forma de ser do outro, criticamos, julgamos. Mas tudo está sob a gloriosa ascendência de Jesus Cristo, porque ele é o diretor deste orbe terrestre. Emmanuel, nosso irmão querido, informa que é um erro julgar como bárbaros e pagãos os povos que ainda não receberam diretamente a lição do Evangelho, porque a desvelada assistência do Cristo acompanha o tempo todo a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. Isso quer dizer que às vezes a gente acha que o que a gente chama de o selvagem, ou o índio, ou o chinês, porque não é cristão, porque o cristianismo não chegou lá ainda, que é pagão. Jesus está coordenando tudo, encaminhando tudo. Ele vai mandar o missionário certo, com a linguagem certa, com a forma de ser certa, adaptada àquela cultura, àquele povo. Mas sempre sob a orientação, sempre sob o seu olhar misericordioso. A gente não pode deixar de esquecer disto. Então, todos os livros, todas as tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial no tocante à existência de Deus, porque todos receberam essa orientação de Jesus Cristo, além desse fato de já estar íncito, escrito em nós, porque Deus, a centelha divina, habita em nós. Jesus relembra a todos que todos temos a mesma origem divina,
antes deles reencarnarem no planeta Terra. O que nós temos que entender é que as variações e aparentes contradições decorrem da forma diferenciada de percepção e de compreensão, porque estamos em diferentes posições evolutivas e tivemos diferentes linhas de crescimento, de experiência. Agora existe uma causa, vamos dizer assim, biológica, moral, para explicar a existência do preconceito, que é a lei de conservação, que é a primeira lei que nós vivenciamos com o instinto de conservação. Essa lei de conservação, a sua essência diz o seguinte, que é uma lei que tem por objetivo preservar a vida física do ser, para que ele trabalhe e assim cumpra a sua parte na obra da engrenagem universal, contribuindo para o progresso. E assim, trabalhando pelo progresso de todos, ele também progride. Quais são as funções dessa lei de conservação, que é uma das 10 leis morais, que consta lá de O Livro dos Espíritos, 3º livro? Os imperativos dessa lei são evitar privações desnecessárias e voluntárias que vão prejudicar o corpo, que é o instrumento que o espírito tem para trabalhar no plano físico. O outro imperativo é você fazer tudo para conservar a sua vida. E a terceira é exercitar a inteligência na busca de melhores condições de vida. E assim, procurando melhorar sua condição de vida, foi que o homem saiu da caverna, construiu moradias cada vez mais sofisticadas, e aparelhagens cada vez mais sofisticadas, para que ele tivesse tempo de sair do trabalho braçal para ir para o trabalho intelectual, depois para o trabalho meditativo e assim por diante. Mas só que, né, essa lei de conservação é uma lei que ela precisa ser bem amadurecida e pensada, porque só trabalhar para comer e sobreviver, Deus, na sua sabedoria, compreendeu que não era o bastante para impulsionar o progresso, porque uma vez satisfeito o estômago, como se acomodaria. Então, a cada bem ou a cada fruto da terra, que são os alimentos, os vestuários, as habitações, os bens, os terrenos, as casas, os carros, tudo, não é suficiente, dentro da lei, como ela está concebida, para fazer a gente querer lutar para tê-los. Então, a sua sabedoria, Deus associou a estes bens palpáveis valores, agregou valores ou bens chamados incorpóreos, que é o prestígio, o poder, a fama, o conforto, a beleza, o destaque social, a segurança. Só que no exercício do seu livre-arbítrio, como poucos espíritos evoluem em linha reta, a maioria de nós não sabe usar a lei de liberdade, confunde com libertinagem, com o corpo é meu, faço o que eu quero. Então, nesse uso equivocado do livre-arbítrio, exacerbando a lei de conservação, o homem extrapolou e criou para si viciações e paixões que o aprisionou. O aprisionou e ele caiu na sua própria armadilha. E essa própria armadilha faz com que ele depois vá trabalhar para sair dela. Trabalhar para se recuperar dos seus excessos. Aí há quem questione o plano divino, considerando que este plano excita o egoísmo, dificultando a conquista do amor incondicional, nossa meta maior. Porque se aos bens materiais é associado valores incorpóreos, como, por exemplo, a ambição, o prazer, a fama, aí, claro, que ajudar a desenvolver o egoísmo. Aí outros, nosso irmão Emmanuel e outros, vão dizer que, no entanto, a dificuldade não é do plano divino, mas da ignorância humana, que não sabe distinguir o uso do abuso, criando perturbações, anomalias e doenças para si mesmo. Mas como a lei é perfeita, que a perfeição de Deus está nisso, de poder tirar do mal o bem, transformar todo o mal em bem, tirar proveito do mal, transformando aquilo em algo proveitoso a todos, o equívoco faz sofrer. E esse sofrimento causa desprazer e assim o homem busca a sua adequação, aprende a discernir o que convém do que não convém e acaba por progredir. Então, essa lei de conservação ela gera muitos vícios. Dona Joana de Ângeles,
destaca vários e eu escolhi alguns, né? O egoísmo, que é a grande chaga, sempre batida e rebatida no Evangelho segundo o Espiritismo, que a criatura acredita ser merecedora de tudo, que os bens da terra são primeiramente para elas. A gente não tem aqueles ditados, aqueles adágios. Farinha pouca, meu pirão primeiro, Mateus, primeiros meus. Tais crenças precisam ser abolidas nas nossas palavras e nas nossas crenças. Porque elas se desdobram em forma de cinismo, avareza, fanatismo, mentira. Se é para me preservar, eu posso fazer qualquer coisa. Então, eu preciso superar essa chaga. O amor próprio. O indivíduo melinda-se com tudo. Não é aquela flor de malícia. Você tocou, ele já está zangado. E chamar isso de dignidade. Minha dignidade foi ofendida. Ele é permissivo consigo, quem tem amor próprio. E é severo fiscal da vida alheia. Então, que é o tal do julgamento, que traz muita turbulência na mente. A gente precisa aprender a não julgar. Que Jesus diz, não julgueis, para não seres julgados. Com a medida que julgardes os outros, os medirão a vós. Então, quem tem amor próprio, naquela dignidade ofendida, gosta muito de julgar, apontar dedo, acusar. O ciúme, que é a sensação que nos faz acreditar que os outros usam de privilégio que deviam ser nossos por direito. Que isso tem a ver também com a inveja, só que diz que o ciúme é mais em relação a pessoas, aos sentimentos das pessoas em relação a nós. E a inveja é mais em relação aos bens. Eu acho que aquele bem devia ser meu e não seu. Por que ele mereceu ter ou não? Que é a inveja. E o orgulho, que é a crença de que se é melhor que os outros, que foi isso que perdeu tanto a raça hindu quanto a raça hebraica. E a vaidade, que é o orgulho indisfarçável de que realmente se sabe que é melhor, que se é mais. Então, seres. Agora, vamos ver aqui na Terra, fazendo uma reflexão. Quem da maioria de nós não tem 1, 2, 3 ou todos essas dificuldades? Esses gigantes da alma, fruto da lei de conservação, fruto que eu, para preservar minha vida, para eu desenvolver minha inteligência, para eu ter o meu conforto, eu fiz e aconteci, não importa a quem foi que eu ofendi ou a quem eu prejudiquei. Então, seres que possuem e cultivam os valores citados são, por consequências, preconceituosos, prejulgam, não aceitam nada que lhe ameace a comunidade, a posição, o status, e abafam a voz da consciência, pois a lei está escrita em nós, e ela diz, não é assim, mas as viciações de paixões abafam essa voz e falam mais alto, permitindo assim que o ser cometa aberrações e crime contra a natureza, ferindo-se a si mesmo, porque ninguém burla a lei, pois esta, em dado momento, nos alcança para a devida reparação, pela educação e mudança de postura e valores, trocando velhos conceitos por novos valores baseados na ética do Evangelho de Jesus. Para sanar chagas do preconceito, é preciso tratar as doenças da alma. A primeira coisa, eu tenho que querer vencer, eu reconhecer que tenho essas dificuldades e querer vencer. Então, como é que a gente pode vencer o egoísmo? Com o conhecimento da vida espiritual. É uma forma de freio para os prazeres e desejos. Porque nós vivemos como se não houvesse amanhã. E há um amanhã, há uma lei de retorno. Há uma necessidade de crescimento. A vida continua depois que perde o corpo. E a qualidade da vida, no além, depende da qualidade da vida aqui no aquém. Então, eu tenho que trabalhar a generosidade, o serviço desinteressado, porque a caridade verdadeira só interessa para o meu crescimento se for feita desinteressadamente. Ainda quando eu penso, para ganhar o reino dos céus, já tem interesse. Então, eu tenho que fazer, por favor, por amor, porque é meu dever, porque é um impulso do bem. Quando a gente conquistar isso, a gente vai estar fazendo a caridade desinteressada. O amor próprio, a gente pode superar essa dificuldade com a vivência da autodoação. Então, eu estou com um parente no hospital, eu sei que agora que tem pandemia, nem todo mundo vai poder fazer isso, mas eu me candidato a ir dormir, ajudar a render alguém que já está cansado. Aí, hoje vai ter uma festa, eu posso fazer uma renúncia, eu não vou porque vou ficar com minha avó idosa. E a abnegação, que é
um trabalho cotidiano de servir desinteressadamente para manter a harmonia e cumprir a sua parte e assim tudo ter ordem e progresso e paz. O ciúme a gente vai vencer amando sem exigência. Se o outro quiser ir, gostar de outra pessoa, eu tenho que aceitar. Eu não posso querer que o outro... Ninguém manda no sentimento ali, eu não posso prejudicar, eu não posso maltratar, mas eu não posso obrigar o outro a gostar de mim e querer feri-lo porque ele não gosta de mim como eu queria ser amado. A inveja, a gente vence a inveja olhando para baixo, quanta gente nada tem. E eu tenho tanto e ainda acho que é pouco. Se eu tenho a saúde, principalmente, que é o maior, mais precioso bem, eu já tenho tudo. Se eu tenho a saúde aliado ao equilíbrio e ao conhecimento do espiritismo, eu já sou bilionário. O orgulho se vence com humildade, o silêncio diante de uma ofensa. A dureza do coração, vamos trabalhar a indulgência, aquela severidade, ninguém presta, nada está certo. Tem que trabalhar a indulgência, porque também é a questão 886 do Livro dos Espíritos, né? O verdadeiro sentido da palavra caridade é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E se eu sinto em mim traços de impiedade e crueldade, eu tenho que começar a trabalhar a misericórdia, procurar ver o que o outro tem de bom e não de ruim. Também é um exercício difícil de fazer, precisamos fazer. Qual foi o ganho que nós, espíritas, tivemos? É que com o conhecimento do espiritismo, com seus pilares da imortalidade, que muitos de nós falam, mas na vivência do dia a dia ainda não temos essa demonstração firme e clara, com o conhecimento então, da imortalidade, da reencarnação, das leis morais, das quais a lei de igualdade informa que todos somos criados simples e ignorantes, mas todos temos o mesmo potencial e talento, não obstante existirem espíritos em diferentes posições na escala espírita, porque o Pai criou de todos sempre, então tem sempre alguém mais velho, é a escada de Jacó. Acima de mim sempre vai ter alguém para me dar a mão, abaixo de mim vai ter sempre alguém que eu preciso estender a mão. Diz isso André Luiz. E quem não atende quem está embaixo não merece ser atendido por quem está em cima. Então, se o Pai criou de todo sempre, temos seres em diferentes posições evolutivas, com diferentes compreensões. Mas cabe ao mais forte, ao que se acha, ou o que é realmente mais sábio, amparar, ajudar e não explorar, ou alijar, ou desoportunizar o que não tem. Ele é que mais precisa para chegar no patamar que Deus quer todos, que é a perfeição. Então, a dificuldade da lei não é haver diferença dos diversos níveis evolutivos convivendo, que essa é, inclusive, uma das características do tipo de planeta de prova e expiação, que é o caso da Terra, trabalhando para passar para a regeneração. Estamos nessa transição planetária, com muitas dificuldades, mas o problema não é de haver diferença, mas o desrespeito à diferença. Então, a alteridade é uma das qualidades que nós temos que trabalhar para conquistar. E porque desrespeitamos as diferenças, porque não aceitamos as diferenças, é que nós cesseamos oportunidades dos outros de aprender, de servir, de crescer, prejudicando o desenvolvimento natural e legítimo das criaturas, que todos têm esse direito em todas as posições. O sol nasceu para todos, diz uma adagio popular, porque este saber está escrito em nossa consciência. Nós sabemos que nós somos todos filhos do mesmo Pai. Falta apenas ouvir essa voz da consciência para superar o preconceito de qualquer natureza. Porque além do preconceito racial, além do preconceito sexual, além do preconceito de classe social, de poder econômico, tem também de biotipo, né? Se é baixo, se é gordo, se é alto, se é magro, se o cabelo é assim, se o cabelo é de outra forma. Então, nós temos que vencer isso compreendendo que essa diversidade
faz parte do universo, que é unidade no diverso. Então, temos que vencer o sectarismo, a discriminação, todas as frutas do egoísmo, da ignorância dessa lei de igualdade, da preguiça de fazer um esforço para mudar e do orgulho de se achar que é grande coisa. Mas se a gente parar para meditar o tamanho do espaço sideral, o que é a pequenez da Via Láctea, o que é a pequenez do sistema solar, o que é a pequenez da Terra nesse conjunto imenso, e o que é a pequenez de cada um, esse grão de areia, não haveria motivo para orgulho. Então, a conclusão a que nós chegamos nesse estudo, que aqui coube ao Espiritismo, com seus pilares, que estão presentes em todas as religiões, interessante, a prova de que foi Jesus o grande condutor da evolução planetária, em todo o sentido, inclusive religioso, é que todas as religiões têm 4 pontos em comum. Todos acreditam que existe um ser supremo, o que nome for. Deus, Jeová, Tupã, não importa. Todos acreditam na imortalidade da alma, mesmo aquele que diz que é ateu. Se não fosse isso, o desmande, a desordem era muito maior, porque não haveria amanhã. Tem alguma coisa que diz ao homem que tem um amanhã, que mesmo na barbárie contém os impulsos do mal. Então, essa ideia da imortalidade também está íncita na criatura. Também essa ideia de que eu vou ser premiado ou castigado conforme minha ação, que é a lei de causa e efeito, que ela tem muitas nuances, não é tão tomada da cá, mas também não é objeto do estudo de hoje, ela também está íncita em nós. Por isso, quando a gente faz uma coisa errada, a gente procura 1000 justificativas para provar a sua própria razão de que você agiu certo, embora você saiba que não agiu certo. Porque você já tem a lei escrita. E todos também sabem que existem as penas e consolações. Que isso depende da minha postura, depende da minha conexão, do meu poder de oração. Cada um ora, se conecta com a fonte divina de forma diferente, isso não importa. Mas toda religião, todo sentimento religioso, com que nome for, traz em si esses 4 pontos. Então, precisamos conscientizar a criatura da necessidade urgente de trabalhar em si as fobias, os preconceitos, os pré-julgamentos, o sectarismo. E fazer como Jesus, ele não disse que ele é caminho, verdade e vida, e como é que Jesus fazia? Incluir. Como Jesus incluiu nós, as mulheres, Joana, Susana, Maria de Cleófas, sua mãe, as mulheres que não podiam nem orar, tinha que pedir ao esposo, ao pai, ao homem, ao irmão, para orar por ela. Mas Jesus as chamou e deixou que elas fizessem alguma participação na sua tarefa. Incluir, unir, ajudar, estabelecer o reino de Deus de um só rebanho, um só pastor. Quem quiser aprofundar isso, uma literatura não espírita, lê o livro A Cabana. Lá tem dito que Deus diz assim: eu não quero que vocês corrijam ninguém, isso é meu papel. Eu só quero que você ame o seu irmão. Amem-se como filhos e filhas do mesmo pai. É um livro não religioso, A Cabana. Tem até o filme sobre ele. Então, nós precisamos, para começar essa tarefa, por mão às obras, como diz minha amiga Zorilda, minha coordenadora querida da atividade mediúnica, é preciso pôr mão à obra. Então, superar o conformismo. O conformismo daquele, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Não, eu tenho que superar o conformismo. Eu tenho que ter a arte de me combater, deixar essa arte de se acomodar, de não reagir, de aceitar passivamente as dificuldades psíquicas, os eventos sociais, as barreiras físicas, esse comodismo e esse conformismo. Porque o conformismo leva a criatura a amordaçar o seu eu superior. Porque dentro de nós há uma força interior, que é a própria existência divina em nós, porque somos de essência divina.
Então, superando o conformismo, eu vou deixar que esse superior, esse meu eu, esse self, tem vários nomes, ele se expanda e cumpra a sua parte, me ajudando na parte ego, personalidade, a assumir a minha cota de responsabilidade na obra do mundo. Então, eu preciso trabalhar. E nunca esquecer que somos irmãos em diferentes estágios evolutivos, em diferentes propostas reencarnacionistas, reencarnatórias, né? Não veio todo mundo para fazer o mesmo currículo. Cada um tem linhas diferentes de evolução e de percepção durante a caminhada, mas todos estamos destinados à mesma perfeição. É isso que nos remete ao salário do trabalhador da primeira hora e da última hora. E o trabalhador da primeira hora recebe o salário igual ao da última hora. Porque que salário é esse? É a perfeição e a felicidade decorrente da perfeição. O trabalhador da primeira hora teve a vantagem de caminhar mais rápido e foi mais feliz mais cedo. O trabalhador da última hora vai também ter o mesmo salário, que é a perfeição e a felicidade, só que as suas eternidades de sofrimento são mais extensas. Mas é o mesmo salário no final. Todos, portanto, vamos ter o mesmo destino, que é ser perfeito, retornar, simbolicamente essa frase, ao seio de Deus, nosso Pai e Criador, de onde saímos e que é a nossa meta retornar. Nessa perspectiva e nesse entendimento, então, preconceito não encontra razão de ser. Que o outro é o meu eu projetado de forma diferente, mas o que está nele está em mim, que é a essência divina. Vamos compreender isso e pedir a Jesus de Nazaré, que é o dispensador de todas as bênçãos no planeta, que isso não fique no verbo. Porque, lembrando nosso irmão Paulo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu venda tudo e dê aos pobres, se eu não tiver amor, que é esse impulso, essa boa vontade com a vontade divina, essa conciliação do meu ser com o que Deus espera de mim, e poder dizer como Jesus, eu e o Pai somos um, na vontade, tudo que eu faço pode até aproveitar o outro, mas aproveita pouco para mim. Vamos encerrar nossa fala fazendo a prece universal que Jesus, o Mestre do Amor, o Senhor de toda a luz que ilumina esse mundo, nos ensinou. Pai que estás nos céus, glorificado seja, Senhor, teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação. Livra-nos do mal, da perturbação. Teu, meu Pai, é o reino, é o poder e é a glória, para todo sempre. Que assim seja. Uma noite de paz, de tranquilidade, de confiança, de esperança, de trabalho na autotransformação, para a melhoria pessoal, individual, é que vai causar a melhoria do todo, fazendo assim que finalmente o reino de Deus, que habita em nosso coração, se exteriorize no ambiente social externo. Que o Deus seja conosco hoje e sempre, que assim seja.